Bom, pessoal, voltando aí ao nosso radinho Philips, eu vou fazer uma avaliação preliminar nos capacitores que estão visivelmente ruins, alguns que testam ruim, dá para testar alguma coisa em circuito, e vou começar a fazer a substituição desses capacitores antes de ligar o equipamento, só para ter certeza mesmo de que eu não vou ter nenhuma surpresa ruim, alguma eventual explosão, um pipoco aí qualquer, com capacitores ruins. Então, vamos lá. Essa é, digamos assim, a segunda parte dessa série do Philips BX462. Bom, começando o trabalho, a gente sempre faz a inspeção visual, né? Como eu fiz um pouco lá, e obviamente que também os diagramas de chapeado ajudam bastante, tá? Naturalmente, meu pai conseguiu fazer um mapeamento legal da outra vez, mas vários componentes não estão necessariamente mapeados, provavelmente porque ele não interessava, ele não chegou a mexer, né, naquela sessão, então basicamente não interessava a ele. Mas a principal coisa que eu estava vendo, obviamente, o estado geral dos capacitores a óleo, que são potencialmente perigosos, principalmente se eles estão ligados na seção de alta, né? Então, basicamente, o que acontece aqui é que eu olhei no diagrama, no chapeado e no diagrama elétrico, por todos os capacitores que pareciam ruins. Então, por exemplo, eu estou aqui com um capacitorzinho conectado, o capacitor está bem lá no fundinho, tá? Eu estou conectado aqui ao medidor de LCR. Esse aqui, por exemplo, é o capacitor C15, que eu não conseguia encontrar. Esse rádio estava emborcado, eu não conseguia encontrar na parte inferior aqui do chassis. Aí eu fui encontrá-lo com a ajuda do diagrama de chapeado. Eu fui encontrá-lo aqui, capacitorzinho, não sei se está para ver muito bem, capacitorzinho C15 aqui, conecta-se no topo do transformador. Então ele está ali no topo do transformador. Aí uma coisa muito fundamental, eu estou com o LCR conectado aqui e no capacitor no circuito. Uma coisa fundamental que você precisa sempre ter em mente é que todos os componentes interferem com tudo. Então a medida de LCR, de resistências, etc., ela sempre vai sofrer a influência do que está ao redor dele. No caso deste capacitor, o C15, a coisa fica relativamente fácil. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. O C15 é um capacitorzinho que está aqui entre dois enrolamentos entre um dos enrolamentos do transformador de entrada e o anodo da válvula Z1. Então, como a válvula Z1 está fora, eu consigo medir diretamente o que a capacitância dele. E a capacitância dele a 100 Hz não está nada boa. Não sei se vai dar para ver aqui, mas está... não dá para ver muito. Ele tem apenas 2,6, deixa eu só mover a luz aqui, tirar um pouco do reflexo. 2,6 millihenries, não henries, ou seja, o capacitor está bem mal mesmo. Ele tá em curto ou bem ruinzinho. Esse capacitor me preocupou bastante, em especial porque ele parece bem antigo. Não creio que meu pai tenha trocado esse capacitor na época. Então, esse aqui pode ser um candidato interessante a ser trocado. Mas o importante disso tudo é sempre ter em mente que a posição do capacitor, a posição relativa dos capacitores e os circuitos em torno dele vão determinar uma leitura no LCR ou no ohmímetro acurada, com o componente no lugar. Bom, agora também com o chassi emborcado, a mesma coisa, né? O C16 aqui é um capacitor que também, na posição dele no diagrama esquemático aqui, a posição do C16 ela é promissora, porque ela liga na placa, ela liga na massa e liga na grade amortecedora do epitudo. O problema é que ela também tem uma conexão com resistor relativamente alto, de 47K, mas isso pode influenciar a medida. Eu estou medindo aqui, bom,
pois está fora da tela, mas eu estou medindo 100 nanofarads, 90 nanofarads com um capacitor de supostamente 50. Então esse capacitor pode também estar indo um pouco para o vinagre, mas talvez não seja tão grave assim. Esse capacitor em particular, e uma série de outros capacitores, no diagrama chapeado aqui, no chapeado aqui, ele me deu um nó na cabeça, porque eu tinha, no chapeado ele tem 3 capacitores em paralelo, 29, 16 e 27 aqui. E aqui, na realidade, o 27 está aqui embaixo, está aqui bem no fundo, não sei se dá para ver, deixa eu só dar uma iluminada com a lanterna. O 27 está aqui embaixo, tá? O 29 é esse cara aqui e ele está ligado claramente num postezinho aqui. O 16 está cá embaixo, tá? Porque no final das contas, eu estava tentando ver, eu estava tentando encaixar, fazer as conexões mentais aqui e não estava conseguindo. O problema é que esse poste tem claramente um outro ponto aqui, não sei se vai dar para ver muito bem, tem um outro ponto nesse canto que o outro postezinho, indicado no diagrama de chapeado, aparentemente quebrou. Não sei se foi meu pai, trabalho do meu pai, ou um trabalho anterior no rádio, mas um postezinho desse de baquelite quebrou-se. Então, efetivamente, os capacitores foram redistribuídos ao longo do chassis aí. Bom, paciência, né? Então, esse capacitor aqui está medindo alto, mas pode ser também influência do resto do circuito. Felizmente, esse aqui está bem fácil de se retirar. Um outro que é um pouco mais chato de se retirar é o C11. O C11 está bem feio, está bem estufado, tá? E eu não creio que meu pai retirou o C11 na época, tá? O C11, ele é ligado na seção de RF, e meu pai acusou que esse rádio perdeu muita sensibilidade ao longo dos anos. Pode ser, um dos causas pode ser esse capacitor aqui. Esse capacitor aqui, ele está lendo bem alto, tá? Agora, naturalmente, eu trocaria de qualquer maneira, tá? Porque ele está realmente bem ruim. Um outro detalhe que me deu um nó na cabeça é que nessa seção aqui eu teria em tese também um capacitor, deixa eu ver aqui, é um capacitor C10. Um capacitor C10 aqui, que ele não existe nessa seção. Este capacitor C10 junto com o C11, eles estão justo na seção de entrada. C10, C11 está aqui, deixa eu só acertar aqui, C11 está aqui, C10 está logo acima, eles parecem me fazer um divisor de tensão, naturalmente um divisor de tensão capacitiva, de AC, né? E a ausência do C10 não faz muito sentido para um circuito desses de filtro, porque o C11 está ligado à massa, faz um divisor com o C10, que efetivamente dá uma certa polarização nessa parte inferior das bobinas. Essa parte inferior das bobinas fica flutuando no final das contas, sem o C10. Então o que eu imagino é que a ausência desse capacitor possa também ter causado a perda de sensibilidade aqui. Felizmente, para adicionar o capacitor não é tão grave, eu tenho o C11 aqui, o C10 eu consigo adicionar relativamente fácil aqui, que ele se conecta ao C47 aqui, não é muito grave. É nesse ponto aqui, ele conecta ao C47 nesse ponto aqui. Então, na realidade, é só botar uma conexão daqui para cá. Não é tão grave assim. Enfim, esses são os dois principais pontos. Obviamente que eu vou retestar o 28, o 27, eles são um pouco mais complicados porque eles têm uma série de circuitarias em torno, então qualquer medida no LCR fica bastante prejudicada aí, infelizmente. Mas é isso aí, eu vou continuando aí fazendo análise, mas esse é só, digamos assim, o aspecto primordial do trabalho que vai ser feito aí. Basicamente, são os princípios básicos do que eu vou continuar fazendo ao longo daí. Eu vou voltar quando fizer a substituição dos capacitorzinhos. Bom, dia novo, ideias novas, né? Tá aí, trouxe que substituir 2 capacitores aqui. Na realidade, substituir mais ou menos. Um deles, o C11, eu substituí, que era um capacitor que estava bem feinho, e o C10 eu incluí, porque ele realmente tinha desaparecido. O circuito faz sentido em ter o C10 aqui, e é possível que ele efetivamente tivesse
suprimido aí num desses concertos ao longo da vida dele, né? Então, basicamente, o C10 eu troquei, substituí por um capacitor 500 volts, tá? E o C11 eu tive que substituir por por 2 capacitores. Eu não tinha o valor de 39 nano nessa tensão, nessa classe de tensão de 500 volts. Opa! Então eu associei 2 em paralelo aqui. Enfim, uma das coisas fundamentais quando você está soldando, e eu substituí por cerâmicos, tá? Capacitor a óleo, o C11 original, só para lembrar aqui, estava bem feinho, né? Estava bem feinho, mas mede bem, tá? Ao longo dos anos aqui, o C11 tá medindo bem. Eu ainda não medi no medidor de isolamento, eu não sei qual é a fuga dele, mas efetivamente a capacitância no LCR está um pouco maior, tá se não me engano, uns 45 a 50 nanofarads, mas provavelmente ainda dentro aí da tolerância. Mas o fator fundamental quando você está soldando capacitores cerâmicos é você evitar fazer, quando você dobra as perninhas, esteja sempre longe das gotinhas aqui dos terminais, tá? E a mesma coisa aqui, você tem que tomar um cuidado danado, porque se isso aqui se rompe, é um ponto de falha ao longo dos anos em que pode entrar umidade e degradar o capacitor. Então você tem que sempre tomar muito cuidado com o capacitor cerâmico nessa linha aí. Bom, olhando aí o resto, né, dando panorama geral, eu vou ainda retirar alguns capacitores aqui. Deixa eu dar uma voltada aqui um pouquinho maior, só para mostrar o panorama geral. Eu ainda estou testando capacitores ou outros de solda uma perninha e aí ver se a capacitância está ok, etc. Eu ainda vou fazer uns testes aqui, mas boa parte desses capacitores parece estar dentro da capacidade nominal deles, tá? Inclusive esse carinha aqui, que está bem novinho. Esse, por exemplo, está bem novinho. E dependendo também de onde eles estão no circuito, é uma diferença de tensão muito baixa, então eles não são submetidos a tanto estresse assim. Um outro que eu substituí, na realidade, que meu pai provavelmente não viu, é um outro cerâmicozinho aqui, C38, eu botei até uma tagzinha ali, uma etiquetinha nele aí, olha lá, meu pai. Mas esse capacitor estava enfurnado por detrás do potenciômetro de volume ou tom, não sei, teria que ver depois. E esse aqui é de tom, esse aqui é o controle de tom. Esse capacitor estava enfurnado lá para trás e, maravilha das maravilhas, era um capacitor original de cera. Esse aqui é um capacitor original do rádio, tá? É de cera, estava bem feio, mas quer saber? Marcando a capacitância correta. 3.9 nanofarads. E eu substituí, porque ele estava bem esquisitão, e eu não tinha condições de testá-lo bem no circuito. Ele está inclusive um pouco fraturado aqui, né? Fissurado aqui um pouquinho, mas isso aqui é porque isso é cera, então é possível que um pouco do elemento tenha saído aí com talvez um impacto mecânico, alguma coisa assim, mas está aí. Eis um capacitor com 80 anos de idade, de cera, papel encerado, eu acho que é o tipão dele aqui. E ele é um capacitor de 3.9 nanofarads. Absolutamente fantástico. E ainda está dentro da especificação, em termos de capacitância em baixa tensão. Teria que ver só a leakage, como diria. Enfim, esqueci o termo em português, estou esquecendo o português. Mas é isso aí. Vou continuar fazendo uns testes. Vou continuar observando aí, fazendo solda uma perninha, faz outra e tal, só para ver direitinho o que mais precisa ser trocado. Bom, eis aqui um outro capacitor, tá bem escondidinho lá, super complicado de trocar. Era o C15, eu havia comentado também, cadê? O C15 está aqui, conectado no terra e conectado num dos terminais da válvula Z1. Como a válvula estava fora, eu comentei que não tem problema, porque dá para testar bem a capacitância desse capacitor. Só que o mané aqui esqueceu que o capacitor está em paralelo também com o indutor, né? Com a bobina aqui do transformador. Então por isso que quando eu fiz o teste, eu condenei o capacitor, porque ele estava dando 2.6 henries, que é de indutância, que é a indutância, na realidade, do enrolamento do transformador, a 100 Hz. Então, naturalmente, como o transformador ele é muito lento
ele é muito lento para a resposta em frequência, eu simplesmente posso, e o capacitor não, eu posso simplesmente aumentar a frequência aqui no meu gerador de LCR, e aí eu meço a capacitância desse bichinho aqui. E essa capacitância está razoável a 100 kHz, eu posso medir com uma frequência um pouco menores também. A capacitância está extremamente razoável, 35 nanofarads, o capacitor é de 22. Então está bem razoável com o fator de dissipação de 0,03, ou seja, em tese a resistividade dele está bem baixa. Isso incluindo o indutor do transformador. Então, efetivamente, o capacitor parece estar muito bom. Existe sempre a possibilidade de ter um vazamento, né? Ou seja, o capacitor tem um leakage aí. O detalhe é que, como o capacitor está em paralelo com a fonte de alimentação, e o leakage aqui não está, o fator de dissipação não está astronômico, não está 10 ou 20, o capacitor deve ter aí, que tenha 1 mega aí de leakage, 1,5 mega, 2. A corrente é extremamente baixa no capacitor, e aí ele aparentemente vai funcionar aí, muito bem. Ainda assim, ainda está em ótimo estado o capacitorzinho C15. É isso aí. Todas essas considerações são importantes quando você está fazendo esse recap, na realidade, porque muitos capacitores não necessitam realmente ser trocados, tá? Eu efetivamente gosto de fazer o recap, se pudesse faria de tudo, porque é legal, é divertido fazer, mas por outro lado, você tem que contar também que esses componentes são de qualidade. Eles têm uma qualidade excepcional, tá? Então funcionam durante décadas aí e muitas coisas realmente não precisa trocar. Então faz aí um certo sentido. Eu ainda tenho que, obviamente, testar o Lorenzetti aqui também. Me parece ainda tá muito bom, mas eletrolítico não tem jeito. O eletrolítico é o cara que efetivamente falha aí ao longo dos anos, mas por uma questão intrínseca do material e do dielétrico dele. Mas é isso aí. Bom, vou continuando aí o concerto nos próximos capítulos e mostrando a evolução aí.